Então, sim, é chegado o momento para a gente falar um pouco sobre aquecimento global, essa polêmica toda, tá? Vou fazer uma sequência de vídeos, galera, e a gente vai falar do básico até coisas mais atuais, porque você precisa primeiro entender o básico para você entender o que tem lá na frente, tá? Então, hoje, o objetivo do vídeo é você entender só o que é efeito estufa. Para a gente começar com isso, a gente tem que entender o que é uma estufa, que é nada mais nada menos do que uma casa de vidro, uma casa transparente, que vai permitir a entrada de luz do sol, mas vai impedir que o calor gerado pela luz do sol lá dentro se dissipe no ar. E por isso você consegue plantar e manter as plantas durante uma estação fria, porque lá dentro o ambiente vai estar gostosinho, vai estar quentinho, confortável. A mesma coisa acontece no nosso Brasilzão, só que não tão confortável. Quem nunca entrou num carro que ficou a tarde inteira no sol num dia de verão? Fala aí, mano. A gente tem aqui a mesma quantidade de luz do sol batendo do lado de fora e do lado de dentro do carro. Por que o carro fica tão quente? É o que a gente está chamando de efeito estufa. A entrada de luz, geração de calor e evitar a dissipação de calor. Só que o efeito estufa que a gente está falando agora é a nível global. Sim, a luz do Sol entra no nosso planeta e o nosso planeta tem um mecanismo que impede que o calor gerado por essa luz do Sol se dissipe para o espaço totalmente. Então, o efeito estufa, galera, resumindo, é nada mais nada menos do que a capacidade da Terra de reter calor. E por que isso acontece? Porque a Terra tem uma atmosfera. Mais especificamente que isso, a gente tem alguns gases que, quando entram em contato com a radiação infravermelha, eles começam a se agitar e impedem que o calor, na forma de radiação infravermelha, se dissipe para o espaço. Sim, a luz do Sol ela entra na Terra e ela vai entrar na faixa do visível até o ultravioleta. Essa faixa não interage com nenhuma molécula na atmosfera. Quando ela encontra a superfície, ocorre o aquecimento da superfície. O calor que vai ser dissipado da superfície, então essa emissão de calor, vai acontecer na forma de infravermelho. Sim, a mesma radiação que é utilizada para medir a temperatura nos termômetros atuais aí, que causam câncer, né? Vou fazer um vídeo sobre isso, fique atento. Causam câncer. Mas, o que acontece? Então a luz do Sol chegou, esquentou, então vai sendo dissipado o calor na forma de radiação infravermelha. Essa radiação vai se dissipando para o espaço. Só que lá na atmosfera você tem gases como o gás carbônico, como o vapor de água, como o óxido nitroso e como o metano, que a hora que encontram essa radiação, impedem essa dissipação para o espaço, aumentando a retenção de calor do nosso planetinha. Sim, são moléculas que têm pelo menos 3 átomos e vão se agitar ali, causando então aquecimento. Mas Argos, você falou vapor de água, por que ninguém falou da relevância disso para o aquecimento global? Porque não é. Porque a água, ela acumula na atmosfera até certo ponto. A hora que ela satura, ela vai voltar para a Terra no estado líquido na forma de chuva, na precipitação. Então a quantidade de água na atmosfera atinge o limite, chove. Já os outros gases, gás carbônico, metano e óxido nitroso, esses não, meus queridos. Tá? Esses não, esses vão acumulando, 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 porque a quantidade que você tem desses gases ainda é muito pequena. Beleza? Quer um exemplo? Acabamos de ver aí a possibilidade de ter vida em Vênus. Né? Então, encontraram fosfina na atmosfera de Vênus, mas Vênus é muito quente. Mano, Vênus é o segundo planeta, né, mais próximo do Sol. Então, ou seja, você tem um planeta mais próximo do Sol ali, que é o Mercúrio. Só que Vênus é mais quente que Mercúrio. Por quê? Porque todo o carbono de Vênus está na atmosfera. É um efeito estufa, né, que a gente não consegue imaginar. Então, olha só como estudar outros planetas ajuda a gente a entender o nosso próprio planeta. Então, como a gente estava conversando, o efeito estufa é a capacidade da Terra de reter calor graças a alguns gases na atmosfera que vão impedir que esse calor que está sendo dissipado na forma de infravermelho vá até o espaço e fique retido na Terra. É tipo você quando vai deitar na sua cama no inverno. A cama está fria, mesmo com o cobertor lá já. Você deita e está gelado, você deita, bate queixo, e vai esquentando, 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 uma hora vai ficando quentinho, fica gostoso e você dorme. Por quê? Se o cobertor já estava lá? O cobertor não fornece calor, meu querido. O que fornece calor para a cama é você, seu quentão. Tá? Então nessa hora o calor vai se dissipando,
né? Só que como ele tem uma barreira, ele se dissipa menos e ele fica retido. Por isso que você sente menos frio quando você está coberto do que quando você está descoberto nesse dia de friozinho aí. Então sim, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está vendo é o cobertor da Terra. Que sem esse cobertor a Terra teria aí menos 15 graus Celsius de temperatura média. Uma bola de gelo. Como temos esse cobertor chamado efeito estufa, como a gente tem essa atmosfera, nós temos esses agradáveis 15 graus Celsius positivos, a não ser que você more aqui em Ribeirão Preto e esteja passando aí em pleno inverno por 80 mil graus Celsius, como a gente está agora. Cara, e qual é a relação disso com o aquecimento global? Toda. Porque o aquecimento global, ele é nada mais, nada menos do que uma intensificação do efeito estufa. Estamos pegando esses gases que já causam efeito estufa natural, estamos aumentando a concentração deles na atmosfera, e por isso estamos engrossando o cobertor da Terra. Então o aquecimento global é nada mais, nada menos do que uma intensificação do efeito estufa. E aí a gente vai trabalhar um pouco mais sobre aquecimento global, suas causas e consequências no nosso próximo vídeo. Fica atento aí. Valeu, aquele abraço. Até mais.